Nossa série de Advento, neste ano, Natal, se chama Canções de Natal. E eu acho que todos vocês vão se identificar, porque o Advento e o Natal são as temporadas cristãs que parecem ter sido feitas para músicas. Vamos cantar como nunca aqui na igreja, prometo, mais do que isso. Vamos meditar sobre canções. 4 canções que estão na base da fé cristã. Elas são clássicas, mais clássicas que qualquer outra canção, qualquer outro repertório do Natal de qualquer um. Música e Natal andam juntos desde sempre. E os primeiros cantos de Natal foram compostos pelos personagens que participaram do primeiro Natal, ao vivo. Estão registrados na Bíblia, como parte do relato do nascimento de Jesus. Quando o doutor Lucas se sentou para escrever a biografia de Jesus, ele registrou a trilha sonora original do Natal. 4 músicas aparecem nos 2 primeiros capítulos do livro de Lucas. E ao longo dos séculos, a igreja cristã tem reconhecido um significado muito especial nestas 4 músicas. Dependendo da tradição cristã que você vem, o seu grau de familiaridade com esses cantos pode ser maior ou menor. Talvez a sua igreja os cante regularmente. Nós o fazemos. No começo do cristianismo, a Bíblia foi primeiro traduzido para o latim. E desde aquela época até os dias de hoje, essas 4 músicas têm sido mais conhecidas pelo seu título em latim, que basicamente é a primeira palavra da letra da música. Vocês sabem quais são? As 4 músicas que aparecem na Bíblia e na ordem cronológica que aparece na Bíblia e na ordem que nós estaremos estudando aqui na igreja, a partir de hoje. O Cântico de Maria, acabamos de ler e cantar, Magnificat. O Cântico de Zacarias, também chamado de Benedictus. O Cântico dos Anjos, como esquecer? Gloria in excelsis. E o Cântico de Simeão, o Nunc dimittis. O que essas 4 canções têm para a gente em 2021, quase 2022? É o que nós vamos buscar no meio das tradições, das preocupações, das pressões, das nostalgias, dos presentes, das festas. Estudar a Bíblia, não apenas para conhecer a história de novo do Natal, mas para atualizar o significado dela para a nossa fé e para a nossa vida. E nós começaremos com o Magnificat. Lucas 1, 48 a 55, o Cântico de Maria. Nós já lemos o texto, cantamos a letra há pouco, vamos cantá-la de novo. E vimos que Maria canta que a chegada do Filho de Deus, do Messias, significaria uma revolução. Esse é o nosso enfoque hoje. Dispa-se de preconceitos ou pressupostos que você tenha com relação a essa palavra, ou esse conceito. Eu prometo que eu vou ficar aqui dentro do texto bíblico, numa mensagem cristã, que é como nós tratamos o conceito e a palavra revolução. Vocês sabem disso, há 6 meses atrás fiz uma pregação sobre que tipo de revolução é a revolução que Jesus propõe, que é uma revolução diferente. Está gravado, se você quiser rever essa mensagem, né? Nós não vamos estar usando o púlpito, que é sagrado, como um palanque, mas você verá que nesse texto bíblico há uma mensagem, de novo, revolucionária, que pode ser polêmica, talvez mais engajada do que nós realmente ou estamos acostumados a ouvir sobre o Natal. E se há algo em nosso tempo que o século 20 e 21 se identifica muito, é essa palavra, esse conceito. É uma era de revoluções.
As livrarias estão cheias de livros que usam essa palavra, né, para diferentes conceitos. Revoluções políticas, revoluções morais, revoluções sexuais, revoluções culturais, revoluções tecnológicas, digitais. Tudo hoje vira em uma revolução e de uma velocidade impressionante. Diante de nossos olhos, dos nossos pais e avós, velhas ordens colapsaram, algumas se reinventaram. E muitos não sabem como explicar tudo isso que tem acontecido no mundo. O otimismo que algumas pessoas colocaram em determinada ideia, em determinado conceito, em determinada pessoa, em determinado governo, em determinada cultura, esse otimismo, ele foi substituído, em muitos casos, por um pessimismo, por um desencantamento. Confiança por medo e ansiedade. Muitos que normalmente se entusiasmavam com possibilidades melhores de futuro, agora perambulam cheios de incertezas. O mundo dá voltas e voltas no seu eixo central. E nós acompanhamos as mudanças na moral, nos costumes, na cultura, na espiritualidade, em tudo, na verdade, ao nosso redor. Tudo começou num estábulo. Um estábulo de animais não parece um lugar propício para uma plataforma de lançamento de uma grande revolução. Mas foi assim que aconteceu. Num estábulo de uma vila esquecida chamada Belém, e tinha muito tempo que não passava nada de importante naquela cidade de Belém, mais ou menos 1000 anos, na verdade. Tanto tempo desde que Davi tinha nascido naquela cidade. Belém já tinha caído no esquecimento, até que, por causa de um censo ordenado pelo imperador romano, a cidade lota de visitantes. E não foi apenas o cartório municipal que foi pego de surpresa. Os hotéis também. As filas estavam longas e não havia mais quarto sobrando em Belém. Sobrou o estábulo nos fundos. Quando Jesus nasceu, o seu bercinho foi um coxo onde as ovelhas e o gado pastavam. Estábulo sujo de uma vila esquecida, pais insignificantes, despercebido pelo mundo que dorme. Quem é que esperaria uma revolução vindo dali? Mas foi assim que aconteceu. Mas essa mensagem de hoje não é sobre Belém, sobre o estábulo. Vai chegar lá. Mas, na verdade, a tal revolução começa 9 meses antes. Quando Maria descobre que está grávida. O nosso foco hoje é nela. Naqueles primeiros dias do que ela ouviu do anjo e da Elizabeth, que ela tinha sido escolhida para trazer, para dar à luz ao Messias. Lucas 1 nos conta que ela visita sua tia Isabel, e quando a Isabel vê a Maria, ela saúda Maria com as famosas palavras: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E quando a Maria escutou essa saudação, foi a confirmação do que ela já estava sentindo e do que o anjo tinha dito. E aí ela não se conteve. Ela abriu a boca e começou a fazer poesia, a cantar. Podemos debater se ela realmente colocou uma música nas suas palavras. Há um debate sobre isso, uma dúvida, porque o texto diz que ela falou, ainda que existam evidências dentro do texto e fora do texto que indicam que foi música. O que não há dúvidas é que essa canção, essa poesia, essa letra estava firmemente inspirada no Antigo Testamento. Ela soa, se você reparar, como um salmo, como um dos salmos. Salmo 103, por exemplo, muito semelhante. Ou então como o cântico de Ana, uma mulher do Antigo Testamento,
que era estéril, pede para ser mãe, Deus dá um filho para ela e quando ela sabe que está grávida, ela canta. E são palavras parecidas com as palavras de Maria. A gente não precisa questionar aqui a habilidade artística da jovem Maria, porque apesar de ser inexperiente sobre um monte de coisas da vida, ela pode sim ser capaz de compor um texto, uma canção tão brilhante. A história nos dá inúmeros exemplos de adolescentes, crianças até, muito talentosas e capazes para a poesia. Maria tinha certamente os recursos para compor essa letra. Até porque ela era uma jovem judia que conhecia bem o Antigo Testamento. Mas o Magnificat são palavras que brotam do fundo do coração do Antigo Testamento, através dos olhos e dos sentimentos de uma garota, muito jovem, que havia sido escolhida para trazer o Messias ao mundo. Agora, cuidado, hein? Não cante essa canção em público. Como assim, pastor? Além de ser a primeira canção de Natal, além de ser as palavras da própria Maria, além de estar embebido no Antigo Testamento, o Magnificat é um dos documentos mais revolucionários de todos os tempos. Até o Washington Post confirma isso. Martinho Lutero também confirma isso. Ele tem um texto muito bonito, são comentários só sobre essas palavras, de aproximadamente 60 páginas, fonte 10, espaço simples, onde ele usa essas palavras como inspiração para a sua teologia da vida, da ética, da política. Martinho Lutero. Seguindo seu exemplo, Stanley Jones, um erudito da igreja metodista, disse que o Magnificat é o documento mais revolucionário da história. E o mesmo foi dito por um mártir luterano, assassinado por Hitler, Dietrich Bonhoeffer. Ele chamou o Magnificat, o Cântico de Maria, de o mais apaixonado, selvagem, até mesmo revolucionário, hino jamais cantado. E William Barclay disse que o Magnificat é belo, mas há dinamite nele. Minhas fontes estão exagerando? Pode ser, mas considerem isso. William Temple, arcebispo de Cantuária, Lorena, né? Henrique, instruiu os missionários para irem para a Índia no século XIX, para que esses missionários que iam levar o evangelho para a Índia nunca lessem essa parte da Bíblia em público. Por quê? Porque à época a Índia é um país mergulhado em extrema pobreza. Essa porção da Escritura, se tirada do seu contexto, poderia ser subversiva, poderia levar a um caos, a literalmente uma revolução armada na sociedade. E de fato isso aconteceu. Alguns países e alguns governantes baniram essa parte da Bíblia. Na Índia, por exemplo. Na Índia, essa parte da Bíblia foi banida. Ao ponto de Gandhi, que não era cristão, mas lutava por justiça, lutava por uma revolução pacífica, mas para uma revolução na sociedade, o Gandhi dizer, não, deixem esse texto. O Gandhi não acreditava na Bíblia, no Jesus da Bíblia, mas dizia, esse texto tem que ficar, nós temos que fazer banners, estandartes desse texto. Até irônico isso. Mas na Índia, esse texto esteve proibido. Outros países da Europa, no tempo do Iluminismo, também proibiram. El Salvador, Guatemala e outros muitos lugares do mundo ao longo da história proibiram esse texto de ser lido em público. Isso é histórico que eu estou dizendo para vocês. Vamos compreender um pouquinho esse texto, né? Primeiro, uma estrutura dele. Como é que ele se divide? Tem duas estrofes, como muitos hinos têm duas
partes, por assim dizer, né? Primeira estrofe são os versículos 46 ao 50 e a segunda, os 51 ao 55. Na primeira estrofe, Maria louva a Deus por sua misericórdia demonstrada a ela pessoalmente. É ela que está no foco. O seu ponto de vista é individual, é introspectivo, é interior. Na estrofe 2, ela louva a Deus pelos efeitos cósmicos da vinda de Cristo ao mundo. Ela tem uma visão global das coisas. Isso é teologia, isso é espiritualidade da melhor qualidade. Fé é pessoal e, ao mesmo tempo, comunitária. É amor a Deus e amor ao próximo. E ambas as estrofes terminam sempre com uma alusão à misericórdia de Deus. Na estrofe 1, Maria abre dizendo, louvando a Deus, em primeiro lugar, na base, na entrada, o motivo de seu louvor. Deus é o seu Salvador. Quem tem sua Bíblia aí, sublinha essa palavra, Salvador. Quando o tempo se cumpriu, Deus não enviou um livro. Quando o tempo se cumpriu, Deus não enviou um anjo. Quando o tempo se cumpriu, Deus não enviou um advogado, um empresário, um coach. Quando o tempo se cumpriu, Deus não enviou um planejamento estratégico. Quando o tempo se cumpriu, Deus não enviou uma experiência mística, ou uma liturgia, ou uma igreja. Quando o tempo se cumpriu, Deus enviou um Salvador. Maria sabe disso. E ela se agarra nesse Salvador, como esperança para si própria. Ela reconhece no canto, para começo de conversa, o seu pecado, a sua carência, a sua necessidade de salvação. O filho dela será o Cordeiro de Deus que se sacrificará pelos pecados também da mãe, também dela. Ela não canta, eu me alegro em Deus, o Salvador do mundo. Eu me alegro em Deus, o Salvador de vocês, réis mortais. Ela canta, eu me alegro em Deus, o meu Salvador. Avançando na estrofe, e nós vemos um outro motivo de louvor. Se Deus quisesse riqueza, né? Maria reflete sobre o significado dela ter sido a escolhida por Deus para dar a luz ao Messias. Apesar de uma condição humilde, o versículo 48 é chave. Ele se atentou para a humildade de uma serva, de sua serva. E humildade aqui, gente, pode se referir ao seu pecado. Deus vai agir através de uma pecadora. Humildade pode se referir aqui à sua idade, alguém ainda que estava construindo sua vida, desabrochando para a sua vida. Humildade pode se referir à sua condição social. Pobre menina, pobre família. Humildade pode se referir à sua condição econômica. Não tinha um pedigree de elite. Humildade até pode se referir ao fato dela vir do cafundó do país, de um lugar que ninguém dava nada, que era um lugar chamado chacota no país. Quem pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? As pessoas diziam. Maria está fascinada que Deus tenha escolhido. Por que é o Senhor? Quando o Senhor poderia ter tido uma das garotas ricas da zona sul de Jerusalém. Por que é o Senhor? Maria não consegue entender essa sensibilidade contracultural de Deus. Se Deus quisesse riqueza para o seu filho, Ele teria arranjado.
Se Deus quisesse poder para o seu filho, ele teria arranjado. Se Deus quisesse que seu filho nascesse numa maternidade top, ele teria estalado os dedos. Se Deus quisesse que o seu filho tivesse nascido num sobrenome bacana, das famílias, da elite, da sociedade israelita, ele teria arranjado. Se Deus quisesse as melhores escolas, os melhores restaurantes, os melhores hotéis, as melhores conexões, qualquer coisa relacionada à felicidade e sucesso aos nossos olhos, Deus teria arranjado, mas Ele não quis assim. É um dos mistérios do Natal. E a Maria louva a Deus por isso, porque isso significa que Deus é um Deus de graça. Ele dá para pessoas que não têm condições de retribuir, de cooperar, de participar. Deus, o Senhor, não tinha razão plausível para me escolher. A sua escolha só pode ter um significado. É pura graça. Pura graça. Não tinha nada em mim. Não tinha qualidades. Eu sou como outras muitas jovens. Eu sei, Senhor, a Maria está dizendo isso para nós. Gente, Ele me escolheu por causa da sua misericórdia. E é ela quem está dizendo isso para a gente. Não me coloque em nenhum pedestal. Eu não era nada, mas a misericórdia de Deus, ela não se contém. Porque ela não participou de um sorteio, ela foi escolhida. Ela foi a primeira opção dos céus, a única opção. E por todas as gerações, sem eu ter contribuído com nada, por pura graça, me chamarão bendita. E ela nem tinha noção de quão verdadeiro seria isso, né, gente? 2000 anos depois, estamos aqui. Lembrando Maria. Maria é recordada para sempre. Sempre vai ser. E aí a segunda estrofe, gente, que a revolução fica mais evidente. De Maria para o mundo ao redor. Deus não apenas virou a cabeça da Maria cabeça para baixo, mas ela vira a vida da Maria de cabeça para baixo, mas Deus vira o mundo inteiro de cabeça para baixo. Deus fez coisas grandiosas, improváveis. Isso é outra coisa que nós podemos notar. Interessante aqui que Maria, ela muda o tempo do verbo quando ela olha para o mundo. Vocês viram isso? Quando ela falou de si, a Maria usou o tempo presente. Deus faz isso, Deus faz aquilo. E quando ela começa a falar do que Deus está fazendo através do Natal para o mundo, ela começa a usar tempos no passado. Deus agiu, Deus derrubou, Deus encheu, Deus dispersou, Deus amparou. Que negócio é esse, gente? Como é que a Maria poderia estar falando de verbos no passado, de coisas que Deus estava apenas começando a fazer? Na medida que o Messias não tinha nem nascido ainda. Maria provavelmente estava usando um recurso da poesia hebraica, da língua hebraica, que os gramáticos chamam de aoristo profético. Aoristo é um tempo verbal, relacionado ao passado, e profético porque vem dos profetas. O que acontecia no Antigo Testamento? A gente vê muito isso. Às vezes os profetas olhavam para o futuro e tinham tanta certeza das promessas de Deus, tinham tanta convicção que o Deus que tinha revelado aquilo para eles era um Deus sério, era um Deus de credibilidade, era um Deus de amor, era um Deus cumpridor, que os profetas olhavam para frente, mas eles se referiam a algo que ia acontecer no futuro, descrevendo com verbos no passado. Se tratava de algo no futuro, mas eles usavam verbos como se já tivesse acontecido. Dá por acontecido. Tipo quando a gente diz assim, um amigo diz, vai dar tudo certo, e a gente repete, já deu, né? Ou então, uma expressão que eu amo no Rio de Janeiro, já é.
que é uma nanoescatologia, a melhor escatologia de todas. Essas 3 letras, já é. Maria estava tão convencida do que iria acontecer quando seu filho chegasse, Jesus chegasse, que ela fala como se já tivesse acontecido. Vai acontecer, já aconteceu, vai dar tudo certo, já deu. Não só na mente da Maria, mas porque o Senhor é verdadeiro nas suas promessas e cumpre o que promete. E já estava colocando em marcha o cumprimento de várias delas. No versículo 51 a 53, a Maria descreve 3 mudanças revolucionárias que vai acontecer no mundo, na história, por causa do nascimento de Jesus Cristo. É uma forma didática de eu explicar para vocês, estruturando em 3. Tudo é parte da mesma revolução, tá? Tudo é parte da mesma revolução e a Maria simplesmente apenas usa a poesia hebraica para enaltecer detalhes de cada uma delas. Primeira, o seu nascimento de Jesus trará uma revolução espiritual, moral, nas pessoas, em todos os seres humanos. Como assim? Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os soberbos, os orgulhosos. Essa primeira revolução aqui é para os orgulhosos, que somos todos. Todos. Não pense no vizinho, né? Não pense em classe social, porque o orgulho pega todo mundo. O orgulho está na raiz do pecado original de Adão e Eva e é passado para todos nós. A soberba, o orgulho de nos acharmos melhor do que nós realmente somos. O orgulho é uma luta para os cristãos, para os não cristãos. O orgulho está na raiz de cada ato falho da gente. Então aqui Maria começa dizendo de uma revolução para todo mundo, que pega geral. Orgulhosos não passarão no reino dos céus. Talvez em outras religiões ou em outras filosofias, tudo bem, mas no cristianismo só entra, só participa quem recebe como a Maria. Mãos abertas, dizendo, eu não tenho nada para oferecer. Jesus vai dizer sobre isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque são estes que herdarão o reino dos céus. Os humildes de espírito. Aqui é o orgulho espiritual de eu saber de eu achar que eu não preciso de Deus. Ou então, o que é pior, porque é sutil, achar que eu preciso de Jesus como um mestre, como um orientador, como um coach. Ele vai me ajudar aqui a fazer alguns ajustes aqui e ali. Não o Jesus crucificado que me ajuda morrendo por mim e me substituindo, na verdade. Não me fazendo uma reforminha aqui ou ali, mas me dando uma completa nova identidade, uma nova vida que está ancorada nele. Então algumas pessoas dizem, não, eu preciso de Deus, mas em 30% da minha vida, em algumas áreas. Nas outras áreas eu estou bem. Não, isso é orgulho também. Primeira revolução é da gente dizer assim, ó, eu não consigo alcançar a Deus por meu próprio mérito, minha própria razão, minha própria força, minhas próprias boas obras. Eu preciso de que Deus me ame, me acolha e me receba por graça e misericórdia. Isso é a primeira revolução. Porque até esse dia aqui, e depois desse dia, todas as outras religiões não acreditam nisso. Acreditam que o ser humano tem que cavar o seu buraco. Ou então tem que subir a sua escada. Tem que construir tijolo por tijolo, degrau por degrau, a sua escala para a evolução, para o encontro com Deus. Maria vem e diz, isso é orgulho. A gente não consegue. A gente precisa que Deus nos dê de presente sua graça, seu perdão e sua salvação. E também junto é o orgulho moral aqui também, de eu achar que o outro é menor que eu, ou pior que eu, né? Vem muito aqui as imagens de Jesus, o tempo todo ele bateu nessa questão, gente. O fariseu e o publicano, normalmente, quem tinha
quem tinha acolhimento de Jesus e recebia Jesus melhor, era quem se colocava completamente em situação de mendigo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim. Quem se achava, religiosamente se achava, como os religiosos da época, os fariseus, né, que batiam no peito. Obrigado, Senhor, que eu não sou tão ruim quanto aquele ali. Obrigado que eu tenho certo pedigree religioso. Essas pessoas foram confrontadas por Jesus e ouviu deles. Prostitutas, que eram uma forma de falar dos pecadores, né? Prostitutas e cobradoras de impostos, que era também outra classe que na época eram considerada a categoria dos pecadores, estava dirigida, Jesus faz uso disso. As prostitutas e os pecadores estão entrando antes no reino dos céus do que vocês que se acham. Por quê? Porque supostamente tinham a consciência de sua necessidade. A revolução espiritual e moral aqui pega todo mundo, essa é uma palavra para todos nós. Com orgulho, com soberba, se achando cristão ou não cristão, a gente não tem lugar no reino dos céus. E Maria usa uma palavra interessante, ela usa dispersou, esparramou. Onde é que Deus fez isso? Torre de Babel. Então, se você tem sua Bíblia aí ou em casa, escreve do lado desse versículo aqui, Torre de Babel, porque essa é a imagem. Quem acha que vai chegar a Deus construindo a sua torre e eventualmente até destronar Deus dali e se colocar no topo, a revolução diz, Deus desce com um braço valoroso, destrói a torre, destrói e dispersa todo mundo e deixa cada um por si, tateando como vai seguir na vida sozinho. E esse braço valoroso que a Maria fala, quando nós pensamos em Jesus, nós precisamos pensar também desse braço que morre na cruz por nós. Porque ali o braço de Deus foi mais forte do que nunca, quando ele não sucumbiu, ou quando ele não desistiu, ou quando ele aceitou os cravos da cruz dos romanos. Por quê, gente? Porque é de graça, porque é por amor, porque é misericórdia para nós. Então, primeira revolução. É por graça, é por amor. Não tem vez o orgulho no reino de Deus. Seja de natureza moral, seja de natureza espiritual. E aí a gente avança para uma segunda revolução. O segundo versículo, o versículo 52. Derrubou dos seus tronos os poderosos. É a revolução social, governamental, uma revolução ética. Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Aqui a ostentação humana cai, é o fim da vaidade, da ambição. É o chega para a cobiça insaciável. O braço de Deus vai continuar agindo e vai botar um ponto final nisso. A vinda do Messias inaugura o reino de Deus. Todas as pessoas em posições de liderança, fala nos poderosos, podemos pensar aqui em governantes, mas podemos pensar em todos os que estão em posição de liderança na sociedade. Todos que estão liderando, todos que têm um chamado a liderar as pessoas, seja no trabalho, seja na escola, seja no governo. As pessoas que estão em uma posição de destaque. Estas pessoas, quando não agirem com ética, com honra, com decência, com verdade, com generosidade, com sabedoria, com temor a Deus, essas pessoas são derrubadas, diz Maria. E a gente tem visto isso acontecer. Reis, governantes, impérios inteiros, caindo e levantando. Ascensões e quedas dramáticas, épicas na história. Como é que aquela pessoa que chegou lá e que tinha tudo caiu? Como é que aquele país que tinha tudo em ordem caiu? Como é que aquele império, como é que aquela família caiu? A gente tem visto isso acontecer. Maria está dizendo, não é golpe de sorte ou azar. Deus está por trás. Deus age no interior de vocês, mas Deus age na história. É pessoal, mas é global também. Não tire Deus da equação destas quedas e ascensões.
Eu não sou um estudioso disso e não posso dizer aqui foi Deus que agiu, ali não foi. Isso vocês podem perguntar para Deus depois. Mas não tirem Deus da equação destas quedas e ascensões de pessoas em destaque, de líderes em destaque, de governos e de impérios em destaque. A gente tem visto isso acontecer. Alguém governa, começa bem, poder, o problema é o poder mal gerido. O poder sobe para a cabeça. E, às vezes em pouco tempo, às vezes no final da história, cai e sucumbe. E às vezes cai por esquecimento. E às vezes cai nas próprias mentiras e enredado nas próprias articulações e esquemas que a própria pessoa inventou. Mostrando como Deus, para destronar, nem precisa de um grande milagre. Simplesmente deixa a pessoa sem sua misericórdia e ela se enreda nos próprios erros e cai. Às vezes, a gente pode pensar que Deus puxa os poderosos para baixo, porque Deus não gosta deles, porque Deus ama a todos, gente. Deus ama a todos. Cada criatura que já botou o seu pé nessa terra foi amada por Deus, criada por Deus, e Deus ama a todos. E quando Deus muitas vezes puxa o tapete, ou deixa a pessoa quebrar a cara sozinha, gente, nem sempre é para castigo. Castigo talvez é no final da história. Castigo é quando Jesus Cristo voltar, e aí sim, julgar a todos. Chamar a todos para prestar contas. Mas por causa dessa grande misericórdia de Deus, é bem possível que uma pessoa, que um líder, que a gente gosta ou não gosta, cai, porque Deus quer disciplinar, porque Deus quer trazer de volta, porque Deus quer ensinar para ele algo que se ele não o derruba, essa pessoa não aprende. E nós também temos visto isso. O quanto muitas pessoas, de novo, em diferentes lugares na sociedade, em posições de destaque, quantos muitos protagonistas nas civilizações, quando caíram, beijaram a lona, foi quando se deram conta de ajustes, de arrependimentos e de mudança de vida que precisavam ter. Então, quando nós ouvimos Maria dizer aqui que Deus vai derrubar os poderosos, podemos pensar em castigo e alertar esses poderosos disso. Que eles não vão governar sem a justiça de Deus. Que eles não vão permanecer, não para sempre. Que a festa deles, com seus aventais, com seus guardanapos, a festa deles tem hora para acabar. Em algum momento Deus derruba. Nem sempre é para castigo. Muitas vezes é para dizer, meu filho, acorda e te arrepende, porque eu te amo. E eu quero te ver governando de um jeito correto. De um jeito que me honra e que faz o bem para os outros. E aí nós vamos para a terceira revolução. Maria fala de uma revolução econômica. Versículo 53, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. A vinda de Cristo não apenas reformula a moral e o espiritual, ou o social e o governamental. A vinda de Cristo vem para confrontar também as classes ou os ricos do mundo. Os ricos serão despedidos, vazios, os pobres terão a sua vez. Lembram de um filme da década de 90, O Reverso da Fortuna? Alguns talvez não, mas chegou a concorrer ao Oscar, pelo menos de melhor ator. Glenn Close e Jeremy Irons. É o que Maria está falando aqui. Pessoas que eram extremamente ricas, bem de vida, por cima. De repente, algo que parece fortuito, algo que parece uma casualidade, um acidente, coloca eles em completamente outro cenário. A vinda de Cristo trará, no final, um reverso da fortuna. Quem nesta vida foi escanteado, quem nesta vida foi humilhado,
e creu em Jesus Cristo vai ser exaltado. E quem nesta vida foi aplaudido e quem nesta vida teve todas as honras e não creu em Cristo, será humilhado. Em Jesus Cristo não tem mais classe média, classe alta, classe baixa, zona sul, zona norte, gente comum, gente especial. Em Jesus Cristo, estamos todos nivelados como filhos amados dele. O que significa isso, pastor, hoje, por exemplo, essa revolução? Pode significar, por exemplo, o fato de que os pobres, muitas vezes, são favorecidos na fé. Se você reparar, gente, onde o evangelho entrou em qualquer país, em qualquer cidade, normalmente, o evangelho encontrou acolhida, tocou primeiro as pessoas pobres, as pessoas que eram escanteadas na sociedade. Através da história a gente vê o evangelho chegando no Império Romano, depois na Europa, Brasil, Rio de Janeiro. Se você olhar o Rio de Janeiro, onde é que o evangelho é mais presente? Zonas menos favorecidas, camadas mais baixas socioeconômicas. É muito raro que ricos abracem o evangelho, pelo menos não primeiramente. São os pobres que, primeiramente, plantam igrejas, fundam igrejas, em qualquer sociedade. Por quê? Pode ser. Porque os pobres não têm mais em quem confiar. Necessitam de tudo e quando ouvem a boa notícia do evangelho, acolhem e se agarram nisso. Quando os ricos têm um monte de entretenimento, um monte de distrações, os ricos não veem a necessidade de Cristo. Essa revolução econômica pode significar ter esse elemento do favorecimento de Deus, então espiritualmente para os pobres. Vocês vão receber primeiro, os famintos recebem primeiro. Pode acontecer também aquilo que a gente vê assim, quando a gente acompanha a conversão de alguém, a transformação espiritual de alguém que é pobre, que acontece muitas vezes. De novo, não é que é uma promessa, mas muitas vezes o que a gente vê acontecer? A pessoa pobre encontra Jesus, participa da igreja, vive sua fé, tem um encontro verdadeiro, começa a ler a palavra de Deus, começa a botar atenção em algumas coisas que não colocava, e a sua vida, não apenas espiritual, mas social, familiar e econômica também muda. Como assim, pastor? Está falando da teologia da prosperidade? Não estou falando da teologia da prosperidade. Eu estou falando que, naturalmente, os ajustes que uma pessoa convertida faz na sua vida, muitas vezes a empoderam, a deixam mais sábias para decisões pessoais, orçamentárias, que trazem bem para ela e para a família dela. Um exemplo disso, a pessoa de repente gasta todo o seu dinheiro em bebidas, no álcool. Todo o dinheiro que sobra, está ali. Essa pessoa encontra Jesus, começa a ler na Bíblia sobre moderação, sobre equilíbrio, né? E ela começa de repente a administrar melhor o dinheiro. Ela não gasta mais tudo em, sei lá, em vícios, né? E aquilo vai fazer a diferença na vida dela. A pessoa de repente não quer trabalhar, quer viver de favor ou quer viver às custas da mãe, da sogra, do governo, de um tio, fazendo bico aqui e ali, ela não quer trabalhar. Aí ela escuta na palavra de Deus que o trabalho é bonito, que o trabalho é digno, que o trabalho é da vontade de Deus. Que Deus diz, quem não quer trabalhar, que não coma. E ela diz, não, pai, o trabalho então tem esse valor espiritual? Tem! E ela começa a trabalhar. Então, veja, pode ser que essa revolução econômica também tenha esse componente muito prático de pessoas que acolham o evangelho. E vem um fruto material, um fruto social, econômico na sua vida, como consequência do seu trabalho e das suas decisões. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo o documentário do João Moreira Salles, Santa Cruz, que analisa o impacto socioeconômico de igrejinhas pequenas na periferia do Rio de Janeiro.
de um documentário de um cineasta que não está defendendo a fé cristã. Ele não está fazendo propaganda para a gente. Ele está mostrando fatos, mudanças que aconteceram em todo um bairro, em toda uma região. Se para você o Santa Cruz, o Rio de Janeiro, é uma porção muito pequena para tomar sua decisão, eu te convido a você assistir a palestra, o discurso do Tim Keller no Parlamento Britânico em 2018. E aí ele vai pensar global e vai mostrar para deputados, para governantes britânicos, que a maioria nem cristãos são, como o cristianismo foi deixando um rastro de produção, de beleza, de relevância, de praticidade, de bem para as pessoas que acolheram, e não apenas para pessoas individualmente, mas para civilizações inteiras, países inteiros. O mundo tem colhido benefícios socioeconômicos dos valores do Evangelho. Não estou dizendo que quem não é cristão também não tem valores, também não pode. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que quem é cristão vai enriquecer. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que há elementos na Bíblia e na história para dizer que Deus, através da sua palavra, tem abençoado pessoas também em suas vidas pessoais, em suas vidas familiares, também no âmbito socioeconômico, como recompensa do seu trabalho, do seu suor. E o que eu preciso dizer também, que está no texto, é que mesmo que você não enxergue nada disso, nem na tua vida, nem na tua sociedade, Deus está dizendo, eu estou próximo dos pobres. Eu amo a todos. Deus ama os ricos e ama os pobres igualmente. Mas aqui Maria está dizendo, Deus está muito próximo dos pobres. Por quê, gente? Por que Deus estaria próximo dos pobres? Porque do lado deles não tem ninguém. Porque do lado de muitos deles não tem ninguém. E se eles estão sozinhos, Deus diz, eu não os deixarei desamparados. Deus dá atenção a eles. Deus dá protagonismo no reino de Deus a eles. Deus os levanta, independente do tamanho da conta bancária deles. Deus os honra, Deus os dignifica, porque o mundo inteiro os negligencia. E o mesmo é verdade para os doentes, para os sozinhos, para os idosos, para as viúvas, para os órfãos, para quem quer que seja hoje em dia no mundo escanteado, empurrado para fora. Tão sozinhos, Deus não os deixa. No reino de Deus, o lugar deles é muito valioso. O coração de Maria, gente, está cheio de louvor, porque ela sabe que o mundo está diferente, porque Cristo chegou. Há uma revolução multidimensional. A Shalom profetizada, esperada, entrou no mundo. Não ainda se completou, ainda está em marcha. Tudo vai se concretizar quando Cristo voltar, mas os sinais já estão aqui ao nosso redor. E a Maria termina o seu cântico dizendo, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Deus está mantendo suas promessas a Abraão. 2000 anos, 70 gerações de Abraão a Maria, todas com as mãos unidas em oração, todas vivendo em expectativa, mesmo sem ver os sinais. Agora Maria está vendo, dentro dela, está sentindo chutes, movimentos, um latido de coração, e ela diz, o Senhor se lembrou de suas promessas. O Senhor manteve a sua misericórdia. Deus se lembrou. E quanto consolo há nisso aqui para a gente. Porque nós somos tão esquecidos. Nós sofremos de amnésia e de Alzheimer espiritual. Como é bom saber, com Maria, que nós podemos esquecer. Mas Deus não se esquece.
Deus se lembra e nós somos aqueles que somos lembrados por Deus. Nós somos os objetos da sua misericórdia lembradora, da sua graça recordadora, que é poderosa, que é salvadora, que nos acolhe e mexe com a gente. Quando você montar sua árvore nesse Natal, seu presépio, as vaquinhas, aquela manjedoura, aquele casal singelo, quando você prepara a sua casa, seus festejos, as comidas, saiba, você está lidando com símbolos revolucionários. Cada vez que você cante um hino de Natal, lembre dessa revolução, onde a mãe é uma jovem da vila, não uma socialite. Quem é o menino a repousar nos braços de Maria? Onde coxos no estábulos são mais importantes que suítes presidenciais. Num berço de palhas dormia Jesus. Onde a notícia é dada para pastores de ovelhas e não bilionários. Eis um anjo proclamou o primeiro Natal para pobres pastores num campo em Belém. Onde humildade ganha da ostentação, onde cessa o mal, cessa o preconceito, cessa a opressão, cessa o poder. Cesse o temor e cesse o mal, as trevas passem já. Celebre convocando os valores desta revolução que botam o mundo de cabeça para baixo. E assim como Maria cantou no Magnificat, que Deus invadiu o nosso planeta, o Natal, gente, é muito mais que uma festa de fim de ano. É muito mais que a festa do aniversário de Jesus. É uma festa do aniversário da revolução que Jesus trouxe para esse mundo. Uma revolução com a mensagem mais revolucionária de todas. Pecadores e rejeitados são bem-vindos. Povos divididos vão se tornar amigos. Sozinhos encorajados. Machucados, curados. Pecadores arrependidos, perdoados. Siga ou venha pela primeira vez para essa revolução. Siga a revolução. Jesus veio transformar o mundo. Deus trouxe Jesus e desde que Deus o trouxe, o mundo não é mais o mesmo. Ele começou uma revolução do seu reino que está em marcha e caminha para a sua concretização quando Jesus Cristo voltar novamente em glória para julgar definitivamente os orgulhosos, os poderosos e os ricos descrentes em Cristo. Todos serão chamados a prestar contas. Enquanto esse dia não chega, nós que já fomos revolucionados por esse amor, vamos em frente, sinalizando, antecipando essa revolução, ganhando território. Dia a dia, a batalha espiritual está à nossa volta, está dentro de nós, inclusive. Dia e noite, uma guerra. Que o ser humano, que os nossos amigos, são o espólio de cada batalha. O comandante-chefe nos chama, de novo, para nos juntarmos, para permanecermos. Sua revolução, ergue-se o estandarte, una-te à causa. Vamos mudar o mundo juntos. E Maria pode ser o exemplo disso. Pondere, como ela ponderou no coração o que estava acontecendo. Pondere sobre o que você ouviu de Deus hoje aqui. Visite sua Isabel. Ou seja, busque ajuda. Busque relacionamentos. Busque ajuda, não viva isoladamente. Não lute sozinho. Volte para a comunidade, volte para a comunhão, volte para a igreja. E obedeça. Eis-me aqui, Senhor. Amém. A minha alma engrandece ao Senhor,
E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém.